Recentemente, Rebelde chegou na nossa plataforma vermelhinha querida dos nossos corações, ou nem tanto, e eu vi muita gente falando que queria reassistir essa pérola, este verdadeiro fenômeno dos anos 2004. Enfim. E como eu sou Maria vai com as outras, eu decidi reassistir o primeiro episódio, porque 440 episódios é muita coisa, e alguns momentos icônicos, e trazer pra vocês, pra gente se perguntar se Rebeldes era realmente uma novela muito boa, ou se a gente só era jovem e não tinha mais nada pra assistir. Então, sem delongas, senhoras e senhores, ou sei lá como você queira ser chamado, hoje a gente vai falar de Rebelde. Uma merda isso aqui refaz. Nani? Para a galera mais jovem, eu vou dar uma contextualizada. Rebelde foi uma novela de 2004, que, como eu falei, tinha 440 episódios de cerca de 1 hora cada, e que passou tanto no México, onde ela foi feita, mas também no Brasil, foi uma verdadeira febre. E que é a novela que inspirou Malhação a ser Malhação, e a gente tem as inúmeras versões de Malhação. Mas basicamente a febre começou com Rebelde. E nessa novela a gente acompanha um grupo de jovens, sendo jovens e fazendo muitas... Não vou falar porque o YouTube, né, não pode ficar xingando aqui, mas... Sendo jovens e fazendo aquela palavra com M que jovens sempre fazem. Só que o primeiro susto tá aí pra quem é novo e nunca assistiu essa novela, que é... Você olha e os atores são... Cara, são uns marmanjos de 30 anos. São os marmanjos de 30 anos, com roupa de colegial. Tanto as meninas quanto os meninos, ok? As meninas ainda eram um pouco menos, mas, tipo assim, claramente são pessoas muito adultas. Usando roupas de colegial, assim, duvidosas. E vocês lembram que a primeira coisa que eu falei no vídeo de Crepúsculo, se você não assistiu, vai lá assistir, foi a criatividade que os roteiristas tiveram pra fazer e criar toda a estética da cidade, mas na hora de dar o nome pra cidade, faltou? Pois então, aqui não teve estética e também não teve criatividade no nome. Dos mesmos criadores da cidade que se chama Garfo, a gente tem a escola que se chama Elite Way School, uma escola de elite. Palmas. Na cara desses roteiristas. Que, aliás, são muito preguiçosos. Eu vou falar por cima algumas coisas que acontecem e realmente vocês vão ver que, tipo assim... E se você assistir o primeiro episódio, que você vai assistir o primeiro episódio, você vai perceber que realmente... Eles são muito preguiçosos. É preguiçoso, é uma novela preguiçosa, uma novela para adolescente. E só ser um colégio de elite não ia dar tanta intriga assim. E jovens gostam do quê? De briga, de bullying. Vamos incentivar o bullying, né? Enfim. Então a gente tem um colégio que é pré-elite, mas a gente também tem os bolsistas. E aí já fica a dica que o grande conflito da série inteira, dessa novela inteira, é essa questão dos bolsistas e desse clubismo social que tem com os ricos. O que, na verdade, é bem fidedigno da vida real. Que a gente sabe que bolsista em escola de rico sofre. Falando do primeiro episódio em si, a série já começa assim, ó, pá! Apresentando a escola pra gente. Então a gente começa com uma escola com um monte de corte, uma música grandiosa, os efeitos sonoros e tudo mais. Apresentando o nosso querido Elite Way School, que mais parece um shopping center. E tem uns efeitos, tipo, a placa escrita Elite Way School me quebrou no começo. Eu fiquei tipo... Meu Deus, como se envelheciam mal. Jovens em uma escola sendo dinâmicos e sendo chatos. 1.000.000.000 de anos depois. Depois de apresentar o shopping center, a novela vai apresentar personagens principais, que a gente vai colocar no coraçãozinho e falar, meu Deus, esse aqui é meu favorito, eu não gosto de tal, não gosto de tal. Você adolescente querendo ser Tim o quê? Tim Mia ou Tim Roberta? Tava até esquecendo o nome das personagens. Mas enfim... A gente começa a ser apresentado aos personagens, começando pelo clubinho dos Rich. E claro, quem tinha que abrir essa categoria, quem tinha que aparecer primeiro era a Mia Colucci, meus amores. A clássica loira, patricinha, filhinha de papai, que todo mundo já viu o meme dessa menina olhando e falando: Alma, por favor, meu pai quer me levar para Paris no meu aniversário. É para Paris ou é na França? Enfim, que ela fala, ela chora, porque ela quer passar o aniversário com os amigos dela e o pai dela quer levar ela para Paris. Problemas de rico.
E dado esse meme, vocês já entenderam que, além de patricinha, tudo pra ela vira um grande mousse. Então, tudo vem acompanhado de trilha sonora triste pra ela. No caso ai, quebrei a minha unha, começa uma trilha muito, muito, muito triste. Ai, coitadinha, ela quebrou a unha dela, agora ela vai ter que marcar 1 hora no salão e tudo mais. Então, assim, a Mia é esse tipo de personagem. Como eu falei, a clássica estrutura de patricinha mimada ao extremo. Ok? Depois disso, a gente é apresentado ao completo oposto dela, a Roberta. A Roberta simboliza os nossos adolescentes revoltados. E aí começa a primeira grande intriga que já vai se criando aquele climinha gostoso de intriga, de rivalidade feminina. Pois é, a Roberta é a clássica adolescente revoltada com a vida. A adolescente que acha que é melhor que todo mundo, a adolescente que acha que é alternativa e que não quer fazer nada e que os pais estão errados. Que depois cresce, eu ia falar que depois cresce, vira CLT e pensa como você era, né, bobo, pra não falar outra coisa, mas na verdade não. Tipo, ela é rica, a mãe dela é rica e ela acha ruim ser modelo igual a mãe dela. Mas ela é alternativona, ela é do rock, ela é todo, sabe, diferentona, é o clássico adolescente diferentão alternativo. Só que lembrando, ela ainda é rich. Ela é do time de ricos, porque a mãe dela é famosa, a mãe dela tá cheia das grana e ela não quer ser famosa, ela não quer pousar junto com a mãe dela ali, enfim, ela quer ser a alternativa zona. E eu devo confessar que na época eu achava ela muito estilosa. Eu ficava tipo, ela é muito mais legal do que a Mia Colucci. Ela é tipo, meu Deus, ela põe o argumento dela. Só que revendo hoje, ela não põe o argumento dela na mesa e defende. Ela grita, ela discute. 90% da novela, esta menina está discutindo. Ah, mas voou um fio de cabelo no negócio. Ah, vou discutir. Ah, alguém soprou perto de mim. Vou criar uma discussão, vou criar uma briga. Tudo pra ela é motivo de criar briga. Ela não sabe sentar e conversar com uma pessoa democrática. Mas o que se esperar? São adolescentes. Adolescentes sendo adolescentes. E realmente, aqui a gente tem um retrato muito parecido do que era a adolescência. Hoje em dia eu não sei. Aí a gente tem o primeiro galã. Ai, o galã. Meu Deus. Que é o Diego. O Diego é o clássico rich, entendeu? Com o cabelinho lambido pra trás, que tem tudo que quer, mas com o pai problemático, porque ele é político. E o pai precisa mostrar aquela família perfeita, né? Então ele tem que estar sempre por perto. E é tão problemático essa relação dele com o pai dele, que vai se decorrer ao longo da novela, que revendo o personagem dele hoje e várias coisas que ele faz e o jeito como ele trata algumas outras personagens femininas, a gente vê que, meu Deus, esse cara é muito tóxico. Ele é um adolescente muito tóxico. Tipo, Churume, Chernobyl. Realmente, tipo assim, do nível de quase sair no tapa. Em algumas cenas que hoje em dia não é politicamente correto e não é correto mesmo, ok? Não tô apoiando esse tipo de coisa. Mas que na época a gente achava o máximo esse romance meio... na nossa cabeça era uma coisa tipo, uau, selvagem, adolescente sendo esquisito. Mas que hoje em dia a gente vê que é tipo, meu filho, eu meti a mão na tua cara se você fizesse isso comigo. Aí depois dos ricos já terem desfilado, parecendo que tava entrando no baile da Vogue, a gente é apresentado aos coitados dos bolsistas, que vão ser humilhados. Já fica a dica. Já falei isso 15 mil vezes aqui, mas bolsista nessa escola não é só humilhado, eles são tipo escurrachado, literalmente, os bichinhos sofrem. Em seguida, a gente é apresentado pro Miguel. Porque um galã é pouco, a gente precisa de mais de um galã. Um galã com o cabelo mais baixinho, com aquela cara um pouco mais latina. E que ele é misterioso, ele é dramático, ele tem um passado misterioso, ele tem um mistério ali que já joga. Mas que não é mistério coisa nenhuma, com aquela história do pai dele sumiu. Pá, mistério, mistério, mistério. E aí, tudo pra ele olha e vem aquela... aquela música dramática, fortíssima. E o menino só tá olhando pro nada. Entendeu? Tudo pra ele, qualquer coisa é melancólico que lembra o pai dele logo no começo. Ai, o pai dele. Aí ele pensa, a pedra que meu pai me deu. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, eu preciso fazer um off em relação a um momento específico, que é esse flashback horroroso que ele lembra, que ele vai num lugar e ele pega uma pedra. Se essa pedra era tão importante, porque essa pedra não tava com você em casa, mas ele pega a pedra, ele olha pra pedra e vê um flashback tosco, mas tão tosco que eu senti na alma. Crepúsculo merecia um Oscar depois desse flashback. Gente, ele pega aquilo e vê um flashback tosco que o pai dele deu pra ele uma pedra e falou que a pedra é especial. Por que a pedra é especial?
não faz questão de explicar. É só pro Miguel ficar tristinho, ficar com cara de triste e a gente ver que ele tem um problema ali com o pai dele, que o pai dele sumiu. Só pra isso. A Lupita é a clássica menina boazinha, estudiosa, nerdzinha e fofinha. É a melhor definição que eu posso dar. É a Hinata do Naruto. Vocês conhecem a Hinata do Naruto? Se faz mais sentido, não sei. Tô dando uma referência que é uma 2003 e outra 2004. Então não sei se... Não tem um anime mais moderno, não tem uma série mais moderna que eu lembro de personagem agora pra explicar pra vocês. Mas essa é a melhor referência que eu posso dar pra vocês. É basicamente uma Hinata da vida. Ai, quietinha, ela tenta ser amorosa com todo mundo ali e ela vai sofrer. Ela vai sofrer muito na mão dessa galera. Porque ela é muito boazinha. E o outro bolsista que a gente tem é o Giovanni. O Giovanni, ele paga ali de molecão, de nananã, ele é mais descoladão. E um fato engraçado é que ele paga de rico. Sim, ele se finge de rico ali, exatamente para evitar sofrer bullying e porque ele quer se enfiar no meio dessa nata da sociedade. Ele quer fazer parte do clubinho, entendeu? Ele quer entrar pro time da galera legal. Aí do absolutamente nada, os alunos fazem uma seita. E eu tô falando seita porque literalmente é uma seita. Eles estão com um capuz e tem toda aquela estética de seita. De novo, estética exagerada, porque tudo nessa novela é exagerado. Os diálogos são escancarados, a música é escancarada e o visual também. Então, no caso, botaram todo mundo de como é que é o nome disso aí? Então, é literalmente os alunos ricos formando uma seita, até se vestindo a caráter para fazer a reunião da seita, para ver como que eles vão fazer bullying com os bolsistas. Vocês não estão me entendendo errado, eles fizeram uma seita e não uma seita só de clubismo, igual tem do Wandinha lá, para proteger a escola. Não, é uma seita para fazer bullying, para escorraçar as pessoas. E ninguém faz nada, porque quase não existe adulto nessa escola. Ninguém vai pra aula e quase não existe adulto. O adulto aqui ele só aparece pra falar mal dos uniformes, pra falar que eles vão tomar punição porque estão usando um uniforme de jeito diferente. Porque de resto, ninguém vai pra aula e não aparece nenhum responsável minimamente correto pra falar, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Sério, gente, na moral, os roteiristas dessa série, dessa novela, eu não sei quantos todinhos eles cheiraram antes de escrever isso aqui, porque é tão escrachado que... E é uma coisa tão, tipo... Como assim ter uma seita na escola que faz bullying com os estudantes? É bullying pesado, tá, gente? Aí começa a acontecer realmente o bullying com os estudantes e ninguém faz nada, de novo. Não tem um adulto responsável pra falar, criançada, pelo amor de Deus, isso não é legal, isso é bullying. Aí dentro dessa treta toda, a Mia encontra a Roberta. E elas não precisam trocar meia dúzia de palavras. Na hora que elas se veem, obviamente os roteiristas que já tinham tomado seu 15º todinho, olharam e falaram, começa a treta aí. Por quê? Não tinham porquê. A Mia só é patricinha, a outra é rebelde, elas vão se odiar a partir do momento que elas se olharem. Elas se olham, obviamente, você vê que nasce uma rivalidade feminina ali, do absolutamente nada. E é isso. Pro resto da novela, essas duas vão brigar. E, enfim, né? Enemies and friends and enemies and friends and enemies and friends. E fica nesse negócio, nesse mousse gigante. Enquanto isso, o nosso ídolo pop, o Miguel, fica só olhando de canto, entendeu? Dá uma jogadinha no olhar, vem aquela música misteriosa, porque a gente não sabe se ele tá interessado na Mia, uma coisa tipo romance, mas ele também quer deixar a dualidade de tipo vingança, porque alguma coisa aconteceu com o pai dele, e, né, tem a ver com a Mia, aparentemente, e ele joga esse olhar aí que fica nessa dúvida se era pra ser um olhar meio passivo-agressivo ou um romance que pode surgir ali. E, spoiler, vai ter romance, é óbvio, é uma série adolescente. E finalmente chegamos ao fim do primeiro episódio, deixando claro que nenhum desses adolescentes está apto em conviver em sociedade, né? Porque eles são passivo-agressivo com pessoas que acabaram de conhecer e que não fizeram nada pra eles, que os adultos são muito irresponsáveis, que os roteiristas dessa série fumaram 15 mil todinhos pra escrever esse episódio e que tudo é extremamente exagerado. Tipo, muito exagerado e escrachado. Rever esse episódio foi basicamente um grande misto de emoções. Tinha a questão da nostalgia, né, porque eu via. Eu vou confessar que eu não era tão fã de Rebelde, eu nunca assisti todos os episódios de Rebelde, realmente. Mas eu sei exatamente tudo o que acontecia, porque era impossível
na fase em que eu era adolescente, você não acompanhar Rebelde. Adolescente não, na verdade eu era um pouco mais jovem, eu não sou tão dessa geração. Mas eu peguei o hype de Rebelde, a gente ficava cantando Eu Sou Rebelde, então... Enfim, você sabia o que estava acontecendo, era uma das melhores tendências no momento. E foi bom rever, mas é engraçado ver como... Na época, essa série parecia tão boa e hoje em dia você vê que, tipo, desde os efeitos sonoros, a atuação, tudo é muito tosco, tudo é muito escrachado e a gente adorava. E mesmo assistindo hoje em dia, pra quem não assistiu ou quem quer reassistir, seja pela nostalgia ou seja porque bateu curiosidade, vai reassistir. É minimamente interessante. No caso, é engraçado. Chega a ser literalmente muito engraçado de tão pastelão que é. Todo esse mousse que eu acabei descrevendo aqui. Como eu falei, é tudo muito exagerado. E isso... Gente, eu ri pra caramba assistindo o primeiro episódio. Deu vontade de assistir mais só de tão bizarro que é. Deixa aqui nos comentários outro filme, saga, etc. Que você quer que eu falo, que você quer que eu zoe, enfim. Os outros vídeos de playlists estão vindo. Tenham calma, por favor, gente. Eu não vivo de YouTube, eu sou CLT, então eu trabalho também. E comenta aqui também, se você é dessa época, qual o seu personagem favorito de Rebelde? Ou você preferia Malhação? Beijo.